O amanhecer daquele 12 de setembro de 1858 não trouxe luz sobre o Vale do Paraíba. Trouxe um alerta. O sol sequer tinha tocado o topo dos cafezais, mas o ar já estava pesado, denso, com aquele cheiro de terra quente que antecedia a mudança. O engenho Santa Gertrudes, propriedade do temido barão Joaquim de Avelar, despertava com passos arrastados, olhares baixos e um silêncio estranho que parecia pedir cuidado. Ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. Aquele dia não seria como os outros. No galpão onde dormiam as mucamas, entre redes gastas e chão de barro batido, uma jovem de postura firme se levantou antes mesmo do sino tocar. Seu nome era Safira, mas ninguém ousava chamá-la assim. Para a casa grande, era apenas a mucama dos quartos. Para as outras mulheres da senzala, porém, Safira era algo mais. Era o tipo de mulher que carrega dentro dos olhos uma pergunta proibida, aquela que sempre termina com "por quê?". Safira tinha 27 anos, pele retinta reluzindo como pedra polida, corpo marcado por trabalhos que nenhuma dama branca suportaria, e um silêncio cheio de significado. Não era de falar alto, nem de bater de frente. Sua força vinha de outra raiz. Vinha da inteligência, da observação, da coragem que cresce escondida por anos, até o dia em que decide nascer inteira. Naquela manhã, sua respiração parecia diferente. As outras mucamas a observavam sem entender. Era como se ela tivesse acordado mais alta, mais firme, com algo dentro dela que não cabia mais em segredo. "Safira, tu tá esquisita hoje", comentou Zenaide, cochichando enquanto trançava os cabelos. Safira sorriu de canto. "Esquisita não. Tô pronta." "Pronta para quê?" Ninguém sabia responder. Mas havia algo em sua voz que fez as outras pararem por um instante. Um ímpeto que parecia empurrar o ar para a frente, como se o mundo estivesse prestes a mudar. Do lado de fora, o barão Joaquim de Avelar já circulava pelo terreiro. Homem de meia idade, barba grossa, olhar cruel de quem nunca aprendeu a ser contrariado. O barão era conhecido por sua frieza. Seu nome, quando dito na senzala, vinha sempre acompanhado de mais silêncio que palavras. Ele herdara o engenho após a morte do pai e governava tudo com mão de ferro. Ferro quente, ferro cruel, ferro que marcava pele e destino. E naquele dia, o barão acordou irritado. "O carregamento de café está atrasado, Andreotti", rosnou ele ao administrador, cuspindo cada palavra. "Quero esse terreiro cheio ainda hoje." Andreotti abaixou a cabeça, suando mesmo no frio da manhã. "Sim, barão, vou providenciar." O barão não perdoava atraso, erro ou ousadia. E Safira carregava as três coisas no peito naquele dia. Quando Safira saiu do galpão, o vento soprou forte, levantando poeira. Ela ergueu o rosto e deixou o sol tocar sua pele por alguns segundos. Coisa rara. Mucamas não param, não respiram fundo, não olham o céu. Mucamas servem. Mucamas obedecem. Mucamas desaparecem. Mas Safira, não naquele dia. Algo nela ardia desde a noite anterior. Algo que começou como um pressentimento e cresceu como um chamado. Um impulso vindo das vozes que seu povo guardava no sangue. Vozes antigas, de mulheres que nunca se curvaram, mesmo quando o mundo inteiro mandou. O sino tocou. E foi ali, entre suas mãos calejadas, que o destino começou a se mexer. Nesse momento, Safira percebeu. Não seria ela quem se curvaria naquele dia. Seria o barão quem finalmente descobriria que existiam mulheres feitas de fogo, e que fogo nenhum ele conseguiria apagar. Safira caminhava em direção à casa grande com a cabeça erguida o suficiente para ver o caminho, e baixa o bastante para não despertar suspeitas. Sabia exatamente onde cada pedra do terreiro estava, onde a terra afundava, onde o barro escorregava. Ali, cada centímetro de chão tinha memória. E Safira era do tipo que escutava o que o chão dizia.
Desde menina prestava atenção no que os outros ignoravam. Sabia quantas vezes por semana o barão saía para tratar negócios na cidade. Sabia qual escrivão vinha com ele. Sabia que, sempre que o barão bebia mais do que devia, sua voz engrossava e os castigos ficavam piores. Sabia, inclusive, que havia lugares da casa grande onde ele não gostava que ninguém entrasse, e que todo homem que esconde uma porta tem medo de alguma coisa. Não era só mucama, era olhos, era ouvido, era memória. Enquanto subia os degraus da varanda, ouviu a voz da baronesa vindo lá de dentro, histérica como sempre. Quero o meu vestido azul passado ainda hoje. E diga às mucamas que nenhuma mancha de suor é aceita, ouviu? Nenhuma. Safira respirou fundo, contendo o impulso de responder o que realmente pensava. Sim, sinhá, disse apenas, num tom neutro. A baronesa nunca notou, mas Safira decorava tudo. Quem entrava, quem saía, que tipo de papel o barão guardava trancado na escrivaninha, que livro ele lia, que tipo de companhia masculina visitava o escritório em segredo. Nada lhe escapava, e era por isso que, aos olhos do destino, ela seria a única capaz de virar aquele engenho do avesso. Na cozinha, o movimento já era frenético. Panelas rangiam, água fervia, o cheiro de gordura misturava-se ao do café fresco. As cozinheiras falavam baixo, mas com pressa. Ali, o mundo sempre parecia correndo contra o tempo. Safira, assim a quero de jejum na cama hoje, avisou Joaquina, equilibrando uma travessa. Tá cuspindo fogo desde que acordou. Ela sempre tá, respondeu Safira, pegando o bule. Hoje não é ela que me preocupa. Joaquina a olhou com o senho franzido. Então é quem? Safira não respondeu. Porque sabia que alguns pensamentos, quando ditos antes da hora, morrem. E aquele não podia morrer. Enquanto isso, no terreiro, o barão caminhava de um lado para o outro como fera enjaulada. O atraso no carregamento não era mero aborrecimento, era risco, era dinheiro. E homens como ele não sabiam perder nada, nem um minuto, nem um saco de café, nem uma discussão. O administrador Andreotti tentava organizar os escravos para acelerar o trabalho, mas a tensão era visível até para os que fingiam não ver. Acelera essa gente, Andreotti, trovejou o barão. E esse embarque atrasar, juro que não vai faltar couro para nenhum desses negros. Um arrepio percorreu a fileira de corpos que carregavam sacas. Não era ameaça vazia. Todos sabiam. E ainda assim, havia algo diferente naquele dia. As mãos tremiam menos de medo. Os olhos fugiam menos do horizonte. Uma vibração diferente corria entre os cativos. Eles não sabiam explicar, mas sabiam o nome da mulher de onde aquilo vinha. Safira. Dentro da casa grande, enquanto arrumava a bandeja da baronesa, Safira ouviu uma frase que fez tudo se encaixar. A baronesa, toda enfeitada de renda, reclamava com outra senhora visitante, Dona Amélia, esposa de um fazendeiro vizinho. Joaquim está decidido. Diz que se tiver mais um atraso daquele lado da senzala, manda vender metade. Metade dos negros? Perguntou a outra, com naturalidade cruel. Sim. Diz que esse povo anda se achando demais. As duas riram. Leves. Como quem fala de objetos quebrados. Safira segurou a bandeja com mais força. Vender metade. Metade de quem? De que família? De que corpo que ainda tinha o direito de dormir perto dos seus? Sabia o que aquilo significava. Sabia o que vinha depois. Viu isso muitas vezes antes. Primeiro o barão ameaçava, depois punia, por fim destruía. Mas naquele dia, alguma coisa dentro dela respondeu outra coisa. Não mais. Quando desceu da casa grande, Safira atravessou o pátio com outro ritmo. Seus pés continuavam suaves, obedientes, mas o coração marchava em outro compasso. No caminho até a senzala, cruzou o olhar de alguns homens e mulheres que já a conheciam bem o suficiente para perceber. Havia algo diferente naquela mucama. Que cara é essa, Safira? Perguntou Bento, um dos negros de confiança do paiol.
Ela parou um segundo, olhou em volta e, pela primeira vez, não sussurrou. Falou num tom firme, baixo, mas inteiro. O barão quer vender metade de nós. Os olhos de Bento se arregalaram. Uma mulher atrás dele deixou cair a bacia de roupa. Outro homem apertou os punhos. E então, Safira completou. Se ele quer cortar esse engenho pela metade. Fez uma pausa, sentindo a frase nascer em fogo dentro dela. É hora da outra metade escolher se vai descer junto ou se vai levantar. Foi naquele exato instante, entre terra batida, café atrasado e medo acumulado, que o destino decidiu. Não seria mais apenas a mucama dos quartos. Seria o começo da rainha da rebelião. No engenho Santa Gertrudes havia um lugar onde ninguém ousava entrar, o porão da Casa Grande. As portas eram sempre trancadas, as janelas pregadas, e o barão mantinha a chave pendurada sob a camisa, junto ao peito, como se guardasse ali mais que simples objetos. Para alguns, era apenas depósito. Para outros, era onde ele escondia armas. Mas Safira sabia que nenhum homem guarda ferro com tanto cuidado. Se guardava com medo, era outra coisa. Desde menina, carregando bacias e peças de roupa, Safira notava que o barão descia até lá sozinho, sempre tarde da noite, sempre trancando tudo atrás de si. Escutava ruídos que não entendia, arrasto de caixas pesadas, baús sendo fechados, passos lentos, passos que às vezes pareciam de mais de uma pessoa. Uma vez, quando aproximou o ouvido da porta, ouviu o barão sussurrando. Sussurrar era algo que ele jamais fazia. Homens cruéis não sussurram. Homens cruéis mandam. A não ser que estejam com medo. Safira nunca teve a chance, nem a imprudência, de tentar abrir aquela porta. Mas naquela manhã, depois de ouvir a conversa da baronesa sobre vender metade dos escravos, o porão voltou a arder em sua mente como um aviso antigo. Algo ali poderia mudar o destino de todos, ou condená-los mais depressa. Quando o sol bateu firme no terreiro, Andreotti reuniu os homens para continuar o carregamento de café. O barão irritado berrava ordens de um lado para o outro, chicote na mão, cuspindo raiva por cada atraso e tropeço. Mas Safira, que passava discreta entre as construções, percebeu algo que ninguém mais viu. O barão evitava olhar para a senzala. Ele nunca desviava o olhar de nada, e agora desviava dos olhos do povo que pretendia vender pela metade. Ela sabia o cheiro do medo, e aquele era medo fresco. Na hora do almoço, quando as cozinheiras serviam o caldo ralo de sempre, Safira percebeu o movimento que esperava. O barão chamou Andreotti para o escritório e fechou a porta. Seus passos ecoaram no corredor como marteladas na madeira. Quando a conversa começou, a voz dele não era de ordem, era de segredo. Safira fingiu que arrumava toalhas no quarto ao lado, mas ficou atenta. Não deixo esse povo criar raiz demais, dizia o barão, a voz baixa, contida. Rebelião começa assim, com um olhar firme com gente que acha que tem direito. E o que pretende fazer, barão? Perguntou Andreotti. Vender metade, amarrar a outra, e se necessário quebrar o resto. Andreotti hesitou. E se houver reação? O barão bateu a mão na mesa. Eu tenho o que preciso no porão. Safira sentiu o peito apertar. O porão. Sempre o porão. Ela não podia ver o rosto do barão, mas podia sentir a arrogância dele se erguer como fumaça podre. Ele guardava algo ali que lhe dava segurança. Algo que ele acreditava ser maior que a força da senzala inteira. E é nisso que homens como ele erram. Confundem objetos com poder e esquecem que poder mesmo é gente. Quando saiu da Casa Grande, Safira não desceu direto para o galpão. Deu a volta e se escondeu atrás do quartinho de costura, onde podia ver sem ser vista. Observou atentamente o barão atravessando o corredor e indo até a porta do porão. Ele olhou para os lados, certificar-se de que ninguém olhava. Mas Safira via. Safira sempre via. O barão retirou a chave de dentro da camisa e abriu a porta devagar.
O rangido ecoou como um lamento. Antes de entrar, ele passou a mão pelo rosto, respiração pesada. De lá de dentro, Safira viu apenas sombras, mas escutou. O som metálico, o arrastar de baús e um estalo seco, de madeira partida ou ferro afiado. Depois, um murmúrio, baixo, irregular, quase como o barão conversando com ele mesmo. Ou respondendo a algo que ninguém via. Safira voltou para a senzala com o sangue pulsando. Ele vai vender metade do povo. Disse firme para Bento, para Zenaide, para Raimundo, para todos que se aproximaram. E esconde no porão algo que acha que vai impedir a gente de se levantar. E como tu sabe disso, Safira? Perguntou Raimundo espantado. Ela respirou fundo. Porque hoje eu vi. Porque hoje eu ouvi. Porque hoje eu não vou mais me calar. Olhares se encontraram. Pernas tremeram. Corações apertaram. O medo sempre estava ali, mas naquela tarde, outra coisa também estava. Uma chama pequena, tímida, mas viva. Foi ali, naquele círculo de chão batido, que Safira disse as palavras que fariam história. Se o barão pensa que nosso destino tá trancado naquele porão, ergueu o queixo. Então é hora de abrir a porta que ele mais teme. Naquele instante, o mundo mudou de lado para ela, e para todos. O destino havia escolhido. A mucama estava pronta para acender o estopim. O resto da tarde correu pesado, como se o próprio ar carregasse pedras. O trabalho nos cafezais seguia, mas ninguém tinha a mente no serviço. Os homens carregavam as sacas olhando para a casa grande. As mulheres lavavam roupas com a cabeça no porão proibido. As crianças, mesmo sem entender, sentiam o clima estranho que fazia até os pássaros se calarem. O barão berrava por tudo e por nada, uma irritação crescente que denunciava seu medo mais do que qualquer chicote. Mas havia algo diferente, algo que o barão não percebia e que iria custar caro. As pessoas estavam ouvindo Safira. À noite, quando a lua fina subiu como um fio de prata cortando o céu, o engenho parecia dividido em duas partes. A casa grande, iluminada com lamparinas, janelas fechadas e segredo nos corredores. E a senzala, mergulhada numa escuridão viva, onde cada sombra guardava um olhar atento. Safira caminhava entre os corpos deitados, tocando de leve o ombro de alguns, chamando discretamente outros. Ninguém fazia alarde. Ninguém levantava a voz. A rebelião começou em silêncio, como começam todas as coisas que carregam verdade. O silêncio é a semente. O grito é a colheita. Safira, o que tu quer fazer? Perguntou Bento, voz baixa. Primeiro, descobrir o que o barão esconde. Depois, decidir o resto. E se for armadilha? Ela ergueu o rosto e pela primeira vez seus olhos ardiam com algo maior que medo. Então a gente aprende a desarmar. Zenaide, tremendo, aproximou-se. Safira, tu sabe que se ele pega a gente naquele porão, ninguém sai vivo. Safira segurou suas mãos. Nós já não vivemos, Zé. A diferença é que agora a gente vai escolher como morre, ou como vive. Naquele mesmo instante, enquanto a senzala despertava em silêncio, a casa grande vivia outra cena. O barão bebia mais do que o habitual. Sentado na cadeira de jacarandá, encarava a garrafa como se ela carregasse respostas. A baronesa dormia, e Andreotti evitava entrar. Só a lamparina iluminava o rosto tenso do barão, deixando claro que sua mente estava longe dali. Ele pôs a mão na nuca, coçou a pele, respirou fundo. Algo o inquietava. Cada vez que fechava os olhos, via Safira, seus olhos firmes, sua postura silenciosa, sua coragem perigosa. Ele sentia. A mucama estava crescendo demais dentro do engenho. E homens como ele temem apenas duas coisas: perder o controle e mulheres que não baixam a cabeça. Quando a madrugada avançou, Safira reuniu 9 pessoas, 9 que confiavam nela mais do que confiavam no próprio sono.
Bento, Zenaide, Raimundo, Iracema, Judas, Maria das Dores, Joãozinho, a velha Bibiana e o jovem Elias. Cada um com sua marca, sua dor, seu motivo. Safira olhou para eles como quem olha para a própria força multiplicada. A gente entra pelo fundo da casa grande. Não faz barulho, não acende luz. Se o barão tranca a porta do porão, a gente entra mesmo assim. Elias, o mais novo, perguntou: "E se o barão estiver lá dentro?" Safira respirou fundo e respondeu com franqueza que ninguém esperava ouvir: "Então é hoje que o mundo descobre do que essa senzala é feita." Os outros se entreolharam, e foi aí que algo aconteceu. Um pacto sem palavras. Era como se todos dissessem sim com o olhar. Sim ao risco. Sim ao perigo. Sim a Safira. Sim ao futuro que queria nascer. Quando o relógio da sala bateu meia-noite, o engenho inteiro pareceu segurar a respiração. Safira caminhou à frente, com os pés descalços pisando na terra fria, os outros atrás como sombra unida. O vento soprou, leve, carregando o cheiro de café e medo. A lua iluminava pouco, mas o suficiente para mostrar o caminho. Atravessaram o terreiro devagar. Passaram o estábulo. Contornaram a cozinha, até chegarem ao fundo da casa grande, onde as janelas eram trancadas e as paredes guardavam sombras antigas. Safira tocou a parede com a palma da mão. Sentiu o frio da noite. Sentiu a vibração do que aconteceria. Sentiu dentro do peito a coragem que o destino reserva apenas aos que nasceram para liderar. Ela olhou para os 9 atrás dela. Os 9 que fariam história. E sussurrou: "Hoje, a casa grande vai ouvir o que a senzala nunca teve coragem de dizer." Foi ali, naquela respiração conjunta, que o primeiro sinal apareceu. A lamparina da varanda, que sempre ficava acesa, apagou sozinha. E Safira, sem desviar o olhar, disse: "É agora." A rebelião, até então apenas sussurro, acabava de abrir os olhos. A casa grande sempre pareceu maior à noite. As paredes ganhavam altura, os corredores ficavam longos demais, e o silêncio ecoava, como se cada cômodo guardasse um segredo antigo. Safira sabia que ali dentro morava mais do que o barão. Moravam todos os medos que ele tentava esconder atrás dos gritos. E o maior deles estava atrás daquela porta. Os 9 que a acompanhavam se moviam como sombras disciplinadas. Bento caminhava ao seu lado, olhos atentos. Zenaide segurava o amuleto de sua avó, escondido no vestido. Elias suava frio. A velha Bibiana murmurava uma reza antiga, quase inaudível. Safira respirou fundo ao chegar ao corredor do escritório. Ali a madeira sempre rangia. Mas naquela noite, ela rangiu mais fundo, como se avisasse: "Não voltem." Mas nenhum deles voltou. A porta do porão estava ali, grossa, escura, trancada por uma fechadura grande demais para ser comum. E por trás dela, um silêncio que parecia observar. Safira encostou o ouvido na madeira. Nada. Nem voz, nem passo, nem respiração. "Ele não tá lá", sussurrou ela. "E se tiver dormindo lá dentro?" perguntou Elias com medo. "Então é agora que ele acorda", respondeu Safira, firme. Raimundo aproximou-se com o pedaço de ferro que trouxera escondido. "Se a gente meter força na dobradiça, abre." Safira pensou por um instante. Não. Todos a olharam. Se abrir na pancada, acorda o engenho inteiro. Zenaide franziu a testa. "E como vamos abrir então?" Safira olhou a fechadura. Depois olhou para Joãozinho, o mais magro de todos, que se enfiava em qualquer espaço. "Tu entra pela janela lateral." Joãozinho arregalou os olhos. "Safira, lá é apertado demais." "É por isso mesmo. O barão acha que ninguém cabe ali." Eles se moveram pelo jardim silenciosos. A janela lateral era pequena, com grades enferrujadas, mas Joãozinho cabia. Safira empurrou a grade devagar. A ferrugem cedeu. O espaço abriu. "Se ele estiver lá dentro?" murmurou Joãozinho.
Se ele estiver lá dentro, Safira respondeu, você grita. E a gente entra do mesmo jeito. Joãozinho respirou fundo. Entrou. Sumiu nas sombras. Foram os segundos mais longos da vida de cada um. Silêncio, escuridão, um leve arrastar de pés enquanto ele tateava o chão do porão. E então, a voz dele baixa, mas intensa. Safira, você precisa ver isso. Eles voltaram correndo para a porta. Raimundo pôs o ferro na dobradiça. Bento ajudou, e com uma força precisa, silenciosa, controlada. A porta finalmente cedeu. O cheiro escapou primeiro. Palha velha, ferro enferrujado, e algo mais. Algo como medo acumulado. Safira desceu os degraus devagar, cada passo firme como quem desce para dentro de sua própria história. Os outros vieram atrás, alguns tremendo, outros rezando, outros em completo silêncio. Quando chegaram ao fundo, viram Joãozinho de frente para uma parede. Mas não era qualquer parede. Era uma parede falsa. Safira tocou a superfície. A madeira estava colocada ali para esconder algo. Algo grande. Algo que nunca deveria ser encontrado. Me ajuda, disse ela. Bento começou a puxar a tábua. Raimundo empurrou. Elias bateu devagar com o ombro, até que a estrutura cedeu e o conteúdo apareceu. As mulheres recuaram. Bento soltou um palavrão abafado. Bibiana fez o sinal da cruz. Safira ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos dela se encheram, não de medo, mas de raiva. Raiva antiga. Raiva acumulada por séculos. Atrás daquela parede falsa havia armas. Muitas. Espingardas, pistolas, pólvora, correntes novas, não usadas, e listas de pessoas marcadas para castigos futuros, com nomes. Nomes da senzala, e no topo de tudo, um caderno, um diário, com a letra do barão. Safira pegou o diário com as mãos firmes, abriu na primeira página, leu, e quando leu, algo dentro dela rompeu. A primeira frase era: se a senzala se erguer, mato todos os líderes. Primeiro, Safira. O silêncio pesou como pedra. Os olhares se voltaram para ela. Era seu nome, o primeiro da lista. Ela fechou o diário devagar, respirou fundo e disse: agora não é mais sobre medo, é sobre justiça. E foi naquele porão, entre armas escondidas, correntes novas e o nome dela escrito como ameaça, que Safira decidiu. Ela não apenas enfrentaria o barão, ela derrubaria ele e levantaria todos que ele tentou esmagar. A rainha da rebelião tinha nascido. Por alguns instantes ninguém respirou naquele porão. O ar pareceu travar, pesado, grosso, como se cada partícula de poeira tivesse ouvido o que Safira acabara de ler. O nome dela, em tinta escura, escrito na primeira linha daquele caderno, ardia mais que qualquer ferro em brasa. Ali não era só ameaça, era sentença antecipada. O barão já tinha decidido. O dia que a senzala resolvesse levantar a cabeça, a primeira a tombar seria a mucama dos quartos. Mas o barão não previu uma coisa: que Safira veria essa sentença antes e transformaria medo em plano. Ele já te escolheu, Safira, murmurou Zenaide, com os olhos marejados. Primeiro nome. Safira ergueu o olhar, e ali dentro não havia desespero. Havia algo mais duro, mais antigo. Então ele errou a matemática, respondeu firme, porque hoje não tem primeiro, ou vai todo mundo, ou ninguém. Bento folheou rapidamente o caderno, passando as páginas com dedos calejados. Olha isso, apontou. Ele anotou tudo, as conversas que ouviu, quem fala demais, quem reza junto, quem olha para o horizonte. Raimundo tomou o caderno da mão dele. Ele tem medo da gente faz tempo. Safira respirou fundo. Homem que precisa escrever o medo em papel já sabe que perdeu. Ela se aproximou das armas, tocou a madeira das espingardas, sentiu o peso frio do metal. Eram armas novas, bem cuidadas,
guardadas com zelo. Ele se prepara para a guerra há anos, disse em voz baixa, só que sozinho. Elias, ainda trêmulo, perguntou: Você está pensando em usar isso? Safira o encarou. Você está pensando em continuar carregando café para quem já escreveu que vai te matar? O silêncio de novo respondeu primeiro. Maria das Dores, que até então observava calada, deu um passo à frente. Sempre disseram que arma na mão de negro dá desgraça. Safira devolveu. Arma na mão de branco deu o que até hoje? As palavras não vieram como incentivo vazio. Vieram como constatação. Desde que se entendiam por gente, viam ferro, bala, chicote, tudo nas mãos erradas. Talvez, não pela primeira vez, estivesse na hora de inverter o lado do gatilho. Mas Safira não era impulsiva, não confundia coragem com imprudência. Sabia que arma sem cabeça vira tragédia, e que rebelião sem plano vira massacre. Ela fechou o caderno do barão e o colocou debaixo do braço. A gente não vai sair daqui pegando tudo que vê, disse, olhando para cada um. Rebelião não é bagunça, rebelião é cálculo. Bento assentiu lentamente. O que você está pensando? Primeiro, ninguém mexe em nada que denuncie que a gente entrou aqui. Olhou para as tábuas arrancadas. A gente vai voltar essa parede para o lugar. E as armas? Insistiu Raimundo. Safira pousou a mão sobre uma das espingardas, sentindo seu peso. Uma vai com a gente hoje. O resto vem na hora certa. Eles trabalharam rápido. Recolocaram parte da madeira no lugar. O suficiente para enganar olhos desatentos. Joãozinho limpou as marcas no chão. Bibiana apagou rastros com um pano úmido. E quando subiram de volta, o porão parecia quase igual. Quase. Safira carregava o diário escondido sob o vestido. Raimundo escondia a espingarda enrolada em pano de saco. E os outros carregavam algo que nunca tinham carregado daquela forma. Propósito. De volta à senzala, o clima era outro. Os que tinham ficado já esperavam, aflitos, cada som de passo, cada sombra que passava pela janela. Quando Safira entrou com os outros, ninguém precisou perguntar se tinham encontrado alguma coisa. A resposta estava nos olhos. E então? Perguntou um dos homens do terreiro. Tinha o que lá dentro? Safira colocou o caderno no centro, sobre um tamborete improvisado. Tinha o futuro da gente, escrito pela mão do barão. Ela abriu numa página qualquer, leu alguns nomes em voz alta. Nomes de companheiros marcados como perigosos, suspeitos, tendência à rebeldia. Todos nomes de gente que só queria continuar perto dos seus. Um murmúrio tomou conta da senzala. Era mistura de medo, revolta e reconhecimento. Eles não eram invisíveis para o barão, eram alvo. Ele já decidiu como a gente vai morrer se ficar quieto, disse Safira. Então hoje a gente decide como quer viver. Ela olhou para cada rosto. Alguns evitavam seu olhar. Outros encaravam com força. Outros choravam em silêncio. Não vou obrigar ninguém, continuou. Mas também não vou ser arrastada para o pelourinho como exemplo, enquanto ele bebe vinho na varanda. Ele já escreveu meu nome como líder da rebelião, antes da rebelião começar. Fez uma pausa. Agora ele vai ter rebelião de verdade. Bento, que sempre fora mais contido, respirou fundo. Se você for, eu vou. Zenaide ergueu a mão. Eu também. Raimundo levantou-se. Ou a gente morre devagar no tronco, ou corre risco junto. Prefiro saber que lutei. E assim, um a um, foram se colocando ao lado dela. Não como quem aceita ordem, mas como quem escolhe destino. Safira então traçou a primeira linha do plano. Amanhã, antes do sol subir, a gente espalha parte dos nossos nos cafezais, parte no paiol, parte perto do curral. Quando o barão mandar juntar todo mundo para anunciar a venda,
Ela ergueu a espingarda, ainda embrulhada no saco. A gente não vai estar só ouvindo. Ninguém respirou por alguns segundos. Aquela arma nas mãos dela não parecia apenas ferro, parecia resposta. E se der errado? Alguém perguntou no fundo. Safira olhou na direção da voz. Já tá errado. O que a gente vai fazer é escolher se continua errado só para um lado. E naquela noite, enquanto a lua ainda cortava o céu e o barão dormia sem imaginar o que fermentava debaixo do seu próprio teto, o engenho Santa Gertrudes ganhou algo que nunca tinha tido de verdade. Uma líder, um plano e um motivo maior do que o medo. A rainha da rebelião ainda não tinha coroa, mas já tinha exército. O sol ainda não tinha alcançado o topo dos cafezais quando o barão Joaquim de Avelar levantou da cama com o humor típico dos homens que acreditam que mandam no mundo. A ressaca da noite anterior mal tinha passado, mas o poder, esse sim, continuava firme nos seus ombros. Ou pelo menos era isso que ele imaginava. Jogou água no rosto, praguejou contra o frio da bacia, vestiu a camisa engomada e amarrou o colete como quem prende o próprio ego por dentro. Antes de descer para o café, passou um pente rápido pela barba e olhou-se no espelho. Hoje essa senzala aprende onde é o lugar dela, murmurou como quem promete coisa séria. Ele não sabia que o dia seria o contrário. Era o barão quem aprenderia, e o mundo não tinha piedade para ensinar homens assim. Na senzala, Safira já estava de pé, enquanto o resto ainda lutava com o sono. Ela dormira quase nada. A cabeça fervia, o corpo ardia e os pensamentos corriam como cavalos soltos. Mas o olhar, esse estava calmo, firme, alinhado com o destino. O tipo de calma que só existe em quem já aceitou que a vida vai mudar. E que pode ser agora. "Tá pronta?" perguntou Bento baixinho. "Nasci pronta", respondeu ela, mas sem arrogância. Respondeu como quem fala uma verdade antiga, gravada nos ossos. Os 9 que estavam com ela na noite anterior se espalharam pela senzala, acordando outros discretamente. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas todo mundo sentia. O chão tinha cheiro de ruptura. O vento tinha gosto de mudança. E foi justamente esse vento que trouxe o primeiro sinal. Quando Safira saiu para o terreiro, o galo ainda nem tinha cantado, mas a bandeira do eito, que sempre ficava esticada, balançava com força incomum. O céu estava carregado, não de chuva, de algo que custa nomear: presságio. O barão apareceu na varanda da casa grande pouco depois do amanhecer. Camisa limpa, botas brilhando, olhar duro como ferro batido. Ele segurava uma lista na mão. A lista. Aquela mesma que Safira encontrara no porão, onde seu nome ocupava a primeira linha. "Andreotti!" gritou. O administrador veio correndo, ofegante. "Junte o povo. Agora." "Todos, barão. Todos!" A voz dele cortou o ar como açoite. Mas dessa vez, ninguém saiu correndo. Safira observava a cena à distância. Viu os feitores indo de casa em casa, ordenando que todos se juntassem no terreiro. Viu o medo nos olhos dos mais velhos. Viu a revolta silenciosa nos mais jovens. E viu a oportunidade, o fio exato onde a crise vira coragem. Zenaide se aproximou rápido. "É agora, Safira." "Ainda não", disse ela. "Quando o barão levantar a voz, aí a gente levanta a nossa." Os pés dela estavam firmes, o coração feroz. O destino pronto. E que destino bonito é o da mulher que não aceita morrer calada. Quando a senzala inteira estava reunida no terreiro, o barão deu 3 passos à frente. O som das botas riscando a terra parecia tambor de ameaça. A baronesa assistia da janela, abanando-se, como se aquilo fosse mero incômodo cotidiano. Amâncio abriu o papel, respirou fundo e começou: "A partir de hoje, metade de vocês será vendida." O murmúrio subiu como fogo aceso demais. Os olhares se cruzaram, mãos se apertaram. Corações bateram em desespero.
Mas Safira não baixou a cabeça. Quietos! Gritou o barão, levantando a mão. Eu decido o futuro deste engenho, e não vou tolerar. Foi aí que aconteceu. No meio da multidão, alguém deu um passo à frente. Só um. Mas um passo que valeu um mundo. Safira. Os feitores congelaram. O barão arregalou os olhos. A senzala inteira ficou muda. Safira encarou o barão com a calma dos que já venceram por dentro. E seu olhar disse tudo antes de qualquer palavra. Hoje não. O barão tentou rir, mas a risada saiu falsa. Safira, quem deu permissão para você se pôr na minha frente? A vida, ela respondeu. A vida? Ele zombou. A vida aqui é minha. Safira então deu o segundo passo. E o terceiro, até ficar diante dele. A vida não é sua. A vida nunca foi sua. Fez uma pausa. O vento soprou. O silêncio apertou. E hoje a vida vai lembrar disso. A senzala inteira estremeceu. Não de medo. De reconhecimento. Zenaide, Bento, Raimundo e os outros estavam atrás dela, erguidos por dentro. O barão percebeu tarde demais. O controle já tinha escapado. O seu reinado tinha acabado no momento em que uma mucama levantou os olhos. Safira ergueu o queixo. Hoje o senhor não vende ninguém. Quem disse? Rosnou ele. Ela respondeu com um sussurro que soou como sentença. Eu. O barão abriu a boca para gritar, mas o grito não saiu. Porque naquele instante dezenas de olhares, antes submissos, agora encaravam ele como iguais. Era o primeiro minuto da rebelião. E o barão sentiu. Sentiu na pele. Sentiu no peito. Sentiu no ar. Safira não era mais mucama. A rainha da rebelião tinha acabado de subir ao trono. O barão não estava acostumado a ser desafiado. Muito menos em público. Muito menos por uma mulher. Muito menos por uma mucama. Quando Safira deu aquele passo à frente, algo estalou dentro de Joaquim de Avelar. Não era só raiva, era humilhação. E homens que governam pelo medo não sabem lidar com humilhação. Eles explodem, eles ferem, eles matam. É a única linguagem que conhecem. Safira, disse ele com a voz lenta, venenosa, eu vou fingir que você enlouqueceu por um instante. Baixa a cabeça, volta pro teu posto e talvez eu esqueça isso. Safira não se moveu. Não tremeu, não recuou. Ela apenas disse com firmeza, o senhor não esquece nada, o senhor anota. E tocou no bolso onde escondia o diário dele, a sentença escrita pelo punho que agora tremia. Os olhos do barão se arregalaram, e foi nesse segundo que ele entendeu, ela tinha estado no porão. Safira, o que você roubou de mim? Perguntou ele, a voz baixa, tensa, quase rouca. Nada que já não fosse nosso, ela respondeu. O senhor só guardava. Ela ergueu o diário para que todos vissem. Isso aqui é a prova de que o senhor já escolheu quem ia morrer, antes da gente sequer abrir a boca. O murmúrio da senzala virou onda. Gente se levantou. Mães puxaram filhos para perto. Homens cerraram os punhos, mulheres endireitaram a coluna. Safira abriu o caderno em uma página ao acaso e leu em voz alta. Raimundo, suspeito. Zenaide, rabugenta demais. Elias, inteligente além do permitido. Ela virou mais uma página. Bibiana, influência religiosa perigosa. Bento, postura de liderança. Maria das Dores, fala com os outros durante a madrugada. Outra página. Safira, eliminar primeiro. O silêncio que veio depois do nome dela foi espesso, quase sólido, quase como se o ar tivesse parado de circular. O barão tentou avançar, mas Bento se colocou na frente. Depois Zenaide, depois Raimundo, depois outros. Ele nunca tinha visto nada assim. Corpos que antes se separavam de medo, agora se uniam por proteção. Eu decido quem vive aqui.
gritou o barão, perdendo o controle. Eu sou o dono desta terra. Safira deu um passo à frente e sua voz cortou o grito dele no meio. Terra não tem dono, o barão furioso. E a senzala tem. Safira, só até hoje. O vento soprou, levantando poeira e folhas secas. Um daqueles ventos que anunciam mudança ou desgraça. Dependia de que lado se estava. A baronesa apareceu na varanda, pálida, abanando o rosto, mas sem coragem de descer. Joaquim, pelo amor de Deus, manda a guarda, gritou ela. Ele já ia ordenar quando percebeu que os feitores não se moviam. O feitor Alcides segurava o chicote, mas não levantava. Pedro Bala observava com os braços cruzados, mas não ia em direção a Safira. Não era traição. Era medo. Medo do que o barão estava prestes a enfrentar. Medo do poder que Safira agora carregava. Um poder que não veio de arma, veio de gente. Vocês vão me desobedecer? Rugiu o barão. Alcides respondeu, voz trêmula. Barão, olha ao redor. Ele olhou e viu. Viu que não eram 10 pessoas, nem 20, nem 50. Era o engenho inteiro. Homens, mulheres, velhos, crianças. Todos olhando para ele. Não com ódio. Não com raiva. Com decisão. Com fome de virar página. Com a coragem que Safira tinha acendido. O barão puxou a arma da cintura. Uma pistola polida, símbolo máximo do poder que ele acreditava ter. Se vocês querem rebelião, disse, levantando o cano, então hoje eu mato o primeiro. O cano apontou para Safira. Zenaide gritou. Bento deu um passo. Elias levantou os braços, mas Safira não se mexeu. Ela levantou o queixo, olhou o barão nos olhos e disse algo que gelou até o administrador. Atire. O barão piscou, confuso. Como é que é? Atire, repetiu ela. Atire na mulher que você escreveu que ia matar primeiro. Atire na mucama. Atire na que você achou que ia morrer calada a vida inteira. Atire. Deu um passo à frente. Porque se o senhor não puxar o gatilho agora, outro passo. Nunca mais puxa. O barão tremeu. A mão dele suou. A pistola balançou. Safira continuou. Hoje o senhor vai aprender que tem coisa mais forte que bala. O quê? Esbravejou ele. Gente unida. Foi nesse exato instante que aconteceu. A multidão atrás dela deu um passo à frente, ao mesmo tempo. Um só. Mas que fez o chão tremer, e o engenho inteiro entendeu. Não era mais ameaça. A rebelião tinha começado. O som daquele único passo coletivo fez mais barulho dentro do peito do barão do que qualquer estampido de bala. Ele sentiu com uma clareza cruel que a pistola na mão já não era grande o suficiente para o tamanho do que estava na frente dele. Uma arma é poderosa contra um corpo, não contra um povo. O suor escorreu pela têmpora, mesmo com o sol ainda subindo devagar. As mãos dele tremiam e a pistola pesava mais do que nunca. Voltem para seus lugares, gritou, a voz falhando. Eu atiro, hein? Ninguém voltou. Ninguém recuou. Homens, mulheres, crianças. A senzala inteira se mantinha atrás de Safira como se uma linha invisível os unisse. Safira avançou mais um passo. Agora o cano da arma quase encostava no peito dela. O senhor não tem coragem, disse calma. Nem para assumir o que escreve, nem para completar o que promete. Eu mando aqui, rugiu ele tentando recuperar o velho tom. Eu mato você na frente de todo mundo. Então mata, ela repetiu. Mas olha bem em volta antes. O barão olhou. Viu Zenaide com os olhos cheios de lágrimas, mas em pé. Viu Bento, braço cruzado, pronto para avançar. Viu Elias com o maxilar travado e o peito arfando. Viu os mais velhos em silêncio, mas firmes. Viu as crianças agarradas às saias, encarando como quem sabe sem entender. E, sobretudo, viu o que nunca tinha visto. Não havia mais ninguém com medo sozinho. Se eu cair aqui hoje, disse Safira sem tirar os olhos da arma, não caio como mucama. Caio como aviso.
Ela fez uma pausa. A voz saiu mais baixa, mas mais funda. E o senhor não vai dar conta do que vem depois. O dedo do barão apertou o gatilho pela metade. A arma tremeu. Um estalo seco ecoou. Não era tiro, era o metal rangendo. O coração dele disparou. O mundo ficou estreito, sufocado. Ele poderia matar Safira naquele instante. Era só apertar. Mas ele sentia, de uma forma quase física, que com aquele tiro não mataria apenas uma mulher. Mataria a última ilusão de controle. E acordaria uma fera que não voltaria a dormir. Foi então que algo mudou no ar. Lá atrás, entre os corpos, um movimento discreto aconteceu. Raimundo passou a espingarda, aquela escondida na noite anterior, para as mãos de Bento. O pano caiu discretamente no chão. O metal brilhou rápido, mas suficiente para quem precisava ver. O barão não viu, mas os feitores viram. E a senzala também. Pela primeira vez na história daquele engenho, uma arma estava do lado de cá. Bento segurou a espingarda com firmeza. Não como brinquedo, não como exagero. Segurou como quem segura responsabilidade. Olhou para Safira. Ela não precisava dizer nada. O olhar dela respondia: só se for necessário. O barão começou a rir. Uma risada nervosa, quebrada, mais próxima do desespero do que da arrogância. Vocês acham que tem alguma chance? Eu tenho guarda, tenho influência, tenho lei do meu lado. Safira respondeu: e a gente tem uns aos outros. Ela ergueu o diário. E agora tem prova também. Ela abriu o caderno numa página marcada. Aqui tá escrito quem o senhor ia marcar, vender, matar. Aqui tá tudo. Se um de nós sair vivo daqui hoje, essa história chega na cidade. O barão travou. Ninguém vai sair vivo se eu mandar matar. Não vai conseguir matar todo mundo, retrucou Safira. E o primeiro covarde a correr não vai ser da senzala. Olhares se voltaram lentamente para os feitores. Era verdade. No fundo, todo mundo sabia quem correria primeiro se o sangue começasse a jorrar. Alcides, o feitor mais velho, abaixou o chicote. Barão, isso aí já passou da conta. Cala a boca, Alcides, gritou ele. Você trabalha para mim? Trabalho porque não quero morrer, respondeu o feitor. E hoje, se eu levantar esse chicote, eu morro. Ele disse isso olhando para a massa de corpos atrás de Safira. O barão se deu conta, tardiamente, que não tinha só uma mucama contra ele. Tinha um exército. O dedo dele afrouxou no gatilho. A arma abaixou alguns centímetros. Safira então decidiu. Não era hora de recuar. Era hora de empurrar o destino até o limite. Eu vou te falar uma coisa, Joaquim de Avelar, disse ela, usando o nome completo dele pela primeira vez. O senhor passou a vida se achando dono de tudo, dessa terra, desse café, desses corpos. Ela apontou para o chão. Essa terra bebeu sangue demais por sua causa. Apontou para o cafezal. Esse café cresceu em cima de lágrima. Pousou a mão no próprio peito. E esse corpo aqui não te pertence mais. O barão arfou vermelho, trêmulo. Você é só uma escrava insolente. Safira respirou fundo. Hoje eu sou a voz de todo mundo que o senhor tentou calar. Ela se virou para a senzala. Quem aqui aceita ser vendido sem escolher? Nenhuma mão se ergueu. Nenhuma voz disse eu. Só silêncio. E o silêncio dessa vez era a resposta. Ela voltou o rosto para o barão. Então, ou o senhor recua hoje, fez uma pausa, ou cai com o engenho junto. O que quer que ele escolhesse marcaria o resto da vida de todos ali, inclusive a dele. A pistola pesada começou a baixar, e com ela, o reinado absoluto do barão. Mas ele ainda não sabia perder. Não daquele jeito, não diante de todos. O que ele faria em seguida seria o passo mais importante da história daquele lugar. E Safira estava pronta para responder qualquer que fosse a escolha dele. O barão Joaquim de Avelar sempre acreditou que a autoridade era como uma cerca.
Se você a ergue firme, ninguém atravessa. Passou a vida inteira apontando armas, distribuindo castigos e comprando silêncio. Mas naquele terreiro, diante da multidão que o encarava com a força de 100 tempestades, ele entendeu o erro fatal. Autoridade não é cerca, é ilusão. E ilusão desaparece quando o povo acorda. A pistola ainda estava na mão dele, mas agora parecia um brinquedo velho. Safira, parada à sua frente, não desviava o olhar. E por trás dela, mais de 100 pessoas estavam prontas para fazer história, com ou sem armas, com ou sem chances. O barão sentiu a garganta secar, a mão tremer, o suor frio escorrer pela nuca. Vocês toda... Tentou gritar. A voz falhou. O grito morreu antes de nascer. Ele tentou novamente. Eu ainda sou o dono disso aqui. Safira respirou fundo, firme como o tronco de baobá. Não é mais. Cala a boca, berrou ele, quase cuspindo raiva. Vocês são minha propriedade. Safira ergueu a voz pela primeira vez desde que tudo começou. Nenhum ser humano é propriedade. O eco dessas palavras abriu algo, uma rachadura na ideia de domínio que sustentava aquele engenho havia décadas. Uma rachadura que não podia ser colada de volta. A tensão ficou tão espessa que parecia que o ar não passava. O feitor Alcides, o primeiro a abaixar o chicote, deu 2 passos para trás. Pedro Bala engoliu seco. Andreotti, o administrador, parecia um vulto sem coragem. Ninguém queria ficar do lado do homem com a pistola, porque todos já sabiam que aquela pistola não significava mais nada. Zenaide murmurou perto de Safira. Ele vai tentar ferir alguém. Safira respondeu baixo. Só se a gente deixar. Bento avançou meio passo, a espingarda escondida ainda sob o pano. O barão viu, e quando viu, sua máscara caiu inteira. Vocês estão armados? Gaguejou ele, recuando 1 centímetro. Safira não piscou. Estamos vivos. Isso basta. A frase atingiu o barão como um golpe. Vivos. Eles estavam vivos. E pela primeira vez, se comportavam como tal. Então o barão fez algo inesperado. Deu 1 passo atrás. Foi só isso. 1 passo. Mas aquele passo valeu como uma sentença. Foi o momento exato em que todos ali entenderam. Ele recuou. Ele quebrou. Ele não é mais o dono. Zenaide sentiu as pernas tremerem. Elias deixou escapar um soluço seco. Bibiana chorou baixinho, como quem vê uma porta antiga se abrindo pela primeira vez. O barão percebeu o próprio recuo e tentou disfarçar, levantando a pistola de novo, mas agora seus movimentos eram trêmulos, desordenados, quase ridículos. A autoridade escapava pelos dedos dele como água. Vocês estão enlouquecendo, gritou. Eu posso chamar a guarda. Safira avançou mais 1 passo. Chame. Ele piscou, confuso. O quê? Chame, repetiu ela. Deixe a cidade inteira ver o que o senhor escreveu nesse caderno. Ela ergueu o diário de novo. A sombra do objeto cobriu o rosto dele. A cidade inteira vai ler seus planos de assassinato, seus castigos, suas vendas escondidas. A lista do que o senhor chama de rebelião, mas que é só gente querendo viver. O barão sentiu o chão sumir sob os pés. A cor fugiu do rosto. A respiração ficou pesada. Safira, você não sabe o que está fazendo. Sei sim, disse ela. Eu estou devolvendo a vida ao povo que o senhor tentou matar no papel. A senzala inteira deu outro passo à frente. Não combinado, não ensaiado, instintivo, animal, poderoso. A terra tremeu. Um trovão ecoou ao longe. Ou talvez tenha sido apenas o som de tantos pés avançando juntos. O barão arregalou os olhos e recuou mais 1 passo, tropeçando na própria bota. A pistola caiu. Bateu no chão com um som seco. Final. Irreversível. O engenho inteiro prendeu a respiração. Safira olhou a arma no chão e disse com a força de quem já venceu. Caiu a arma. Fez silêncio de novo. Agora cai o senhor. O barão tentou responder,
mas nenhuma palavra saiu. O rosto dele ficou vermelho, depois roxo, depois pálido. Não era ataque do coração. Era ataque da realidade. Ele perdeu. Ali. Na frente de todo mundo. A senzala vibrou em silêncio. Safira sentiu o mundo girar para outro lado. E o barão, pela primeira vez na vida, não tinha voz. A queda do revólver fez o tempo parar. O som seco ainda ecoava nos ouvidos de todos quando o barão pálido cambaleou para trás. Era como se o chão tivesse mudado de lugar e ele não soubesse mais onde pisar. A arma no chão era mais do que ferro. Era símbolo. Era o fim do domínio. Era o fim do medo antigo. Mas Safira sabia, melhor do que qualquer um, que um homem poderoso nunca cai por inteiro de uma vez. Primeiramente, ele quebra por dentro. Depois tenta juntar os pedaços. E só então, desmorona de verdade. O barão tentou recuperar o fôlego. Tentou erguer a cabeça. Tentou encontrar nos olhos dos feitores algum vestígio de lealdade. Mas encontrou apenas a hesitação de quem, pela primeira vez, não tem mais certeza de que está ao lado certo da história. Andreotti, o administrador, correu até ele. Barão, o senhor está bem? O barão o empurrou com violência. Tira a mão de mim. Mas a voz saiu fraca, quebrada, como se não tivesse mais pulmão suficiente para sustentar a autoridade que sempre fingira ter. Safira deu um passo à frente. O sol iluminou seu rosto. A poeira levantada envolvia sua silhueta como manto de realeza. Não era rainha por título, mas por destino. O senhor acabou, Joaquim, disse ela, usando o nome dele mais uma vez. A pistola no chão é só a prova. O barão cuspiu perto do pé dela, desesperado. Você acha que venceu? A cidade inteira é minha. Os políticos, os padres, até a guarda me deve favor. Safira inclinou levemente a cabeça. E eles mandam mais do que a vida que pulsa aqui? Ela abriu os braços, indicando a multidão. Quem colhe o café? Quem ergue as vigas dessa casa? Quem planta, quem cozinha, quem mantém esse engenho vivo? O barão fechou os olhos por um segundo. Doía admitir, mesmo para si mesmo. Mas a verdade estava ali, nua como terra recém-revirada. Sem a senzala, disse Safira, o senhor não é nada. Bento acrescentou firme. E hoje a senzala não te quer mais. A baronesa, que assistia tudo da varanda como quem observa um pesadelo sem conseguir acordar, finalmente gritou. Guardas! Chamem os guardas! Mas nem os criados brancos se mexeram. A voz dela, normalmente tão cheia de autoridade, simplesmente morreu no ar. Ninguém iria descer aquela escada para proteger um homem derrotado. O barão tentou recuperar o controle de algum jeito. Vocês estão fazendo uma loucura, berrou a garganta ardendo. Eu posso mandar chicotear todos vocês, Safira respondeu. Pode mandar. Ela deu um passo à frente. Mas não tem mais quem obedeça. A frase caiu pesada. O silêncio depois dela foi como sentença assinada. Foi então que a situação mudou de tom. O barão, tremendo, recuou 3 passos e estendeu a mão como se tentasse afastar um animal selvagem. Fiquem longe de mim! Zenaide riu de canto. Medo agora, senhor? Eu não tenho medo de vocês, gritou ele, mas a voz falhou na metade. Safira respirou fundo. Hoje, Joaquim, o senhor vai pedir. Pedir o quê? Ele rosnou. Ela ergueu o diário. Perdão. O barão empalideceu de novo. Eu nunca vou pedir perdão para escravo. Safira inclinou a cabeça. Então vai pagar em silêncio. A multidão murmurou. Algumas pessoas choraram. Outras sorriram com o canto da boca. A sensação de virar o jogo era como um vento quente entrando pela primeira vez numa casa trancada há décadas. Safira ergueu a voz. A partir de hoje, ninguém mais vai ser vendido aqui. Eu que decido isso, berrou o barão. Não mais, respondeu ela. Eu ainda tenho documentos, posso...
Posso trazer soldados. E nós temos a verdade, disse Safira. E sabemos onde ela estava escondida, no porão, na sua letra, na sua lista de assassinato. O barão arregalou os olhos. Isso não vai adiante. Vai, respondeu ela. E o senhor sabe. Ele olhou para o chão, para a arma caída, para as mãos vazias, para a multidão que antes se curvava ao seu nome e agora se erguia acima dele. E pela primeira vez na vida, o barão Joaquim de Avelar entendeu que estava sozinho. Mas Safira não sorria. A vitória ainda não estava completa. Era preciso decidir o que fazer com aquele homem, o símbolo vivo da opressão de centenas de vidas. Ele não manda mais, disse Bento. Ele não vende mais, disse Zenaide. Ele não mata mais, sussurrou Bibiana. Safira respirou fundo e, com a voz calma, mas grave, declarou: então agora, ele vai ouvir. Porque derrotar um homem poderoso não termina quando ele perde a arma. Termina quando ele é forçado a escutar tudo o que tentou calar. A senzala inteira se aproximou mais um passo. E naquela roda, com Safira no centro, o barão estava prestes a enfrentar o julgamento que nunca imaginou. O terreiro inteiro estava parado. Não havia vento, não havia pássaros, não havia sequer o som das folhas. Era como se o engenho, aquele lugar que por tantos anos engoliu suor, sangue e grito, estivesse prendendo a respiração para assistir ao que viria. No centro, Safira. À sua frente, de joelhos na terra seca, o barão Joaquim de Avelar, o homem que governou por chicote, medo e silêncio. A pistola caída ao lado, as mãos vazias, o rosto cinza de pavor, os olhos de quem descobriu que poder sem respeito vira ruína. A senzala inteira o cercava, mas ninguém tocava nele. Não estavam ali para se vingar com violência. Estavam ali para fazer justiça. E Safira era essa justiça de pé, viva, inteira. Ela puxou uma cadeira velha que estava caída perto do paiol. Colocou-a devagar diante do barão, não como humilhação, mas como escolha. O tipo de escolha que ele nunca permitiu a ninguém. Sente-se, ela disse. O barão hesitou. Mas a verdade é que ele não tinha mais voz, nem coragem, nem saída. Sentou-se. Pela primeira vez em sua vida, num lugar escolhido por alguém que ele considerava inferior. Safira abriu o diário dele na primeira página. A letra torta, firme, orgulhosa. Anotações sobre pessoas que ele planejava punir. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. Safira passou o dedo sobre as linhas e disse: o senhor passou anos escrevendo quem deveria cair. Levantou o rosto. Seu olhar não tremia. Agora é o senhor quem vai ouvir quem se levantou. Ela entregou o diário a Zenaide. Leia. Zenaide abriu em uma página escolhida ao acaso. A voz dela saiu firme, quase solene. Judas, rebelde, castigo recomendado, tronco prolongado. Judas, que estava ali atrás, ergueu a cabeça com lágrimas ardendo. Safira fez sinal. Próxima. Bento tomou o diário. Maria das Dores, insolente. Observação. Vigiar. Maria das Dores apertou o pano do vestido, contendo a dor de uma vida inteira. Raimundo leu outra página. Bibiana. Influência espiritual indesejada. Considerar punição. A velha respirou fundo. Não com ódio, com libertação. Cada nome, cada frase lida, era como tijolo sendo arrancado da muralha que o barão construiu durante anos. E cada tijolo caído deixava à mostra a fraqueza dele. O barão começou a balbuciar. Não, vocês não entendem. Eu só... Safira cortou. A gente entendeu tudo. Ela deu um passo à frente. O que o senhor não entendeu foi que ninguém mais te teme. Foi então que ela fez algo que ninguém esperava. Safira se virou para o povo e disse: agora, quem decide é vocês.
O barão arregalou os olhos. Não, não. Vocês não podem. Safira ergueu a mão. O silêncio voltou. O que fazemos com ele? Perguntou ela, olhando de pessoa em pessoa. Ele tentou vender vocês, tentou matar, tentou quebrar, tentou apagar, tentou escrever o futuro de cada um de nós sem pedir licença para o destino. Houve murmúrios, houve lágrimas, houve raiva, mas raiva contida, raiva com direção. Bento falou primeiro. Matar ele é pouco, Bibiana acrescentou, mas deixar vivo também é pouco. Zenaide limpou a boca com o antebraço. A gente precisa de justiça, não de sangue. Elias afirmou. Justiça que dure, que não se apague amanhã. Safira ouviu tudo, cada voz, cada emoção, cada dor. E então, com a serenidade das líderes que carregam séculos nos ombros, ela declarou: ele vai viver. O barão respirou aliviado, até ouvir o resto. Mas nunca mais como o barão. Safira apontou para a casa grande. A partir de hoje, ninguém aqui trabalha mais para joia nenhuma de louro sentado na sombra. Apontou para o terreiro. Quem quiser ficar, fica. Apontou para si mesma. Quem quiser ir, vai comigo. O murmúrio cresceu. Era esperança. Era renovação. Era ruptura. Safira se aproximou do barão, agachou-se e disse baixinho, para que apenas ele ouvisse: eu não vou te matar, Joaquim. Ela respirou fundo. Vou te deixar vivo, para assistir tudo que você exilou florescer sem você. Ele tremeu. Safira continuou. A senzala te derrubou. E agora a senzala vai levantar sozinha. Ela se levantou. O barão permaneceu sentado, derrotado, pequeno. Safira ergueu o braço. A senzala inteira ergueu junto. Como onda, como trovão, como coroação. Porque ali, naquele instante, diante da poeira do terreiro, sob o sol de 1858, nasceu a rainha da rebelião. Não por ouro, não por sangue, mas por coragem, por voz, por verdade. E é assim que a história termina. Não com uma morte, mas com um renascimento. O engenho Santa Gertrudes nunca mais foi o mesmo. E o nome de Safira ecoou como bandeira erguida sobre tudo que um dia tentaram calar. E assim a mucama virou rainha. E o barão virou lembrança. E o povo virou dono do próprio destino.